Olá pessoal, tudo bom? Professor Milvio Braga, mais um vídeo na parceria aqui com o Cálculo Jurídico, e esse vídeo eu vim trazer um presente de Natal para vocês, presente final do ano, uma dica sobre uma situação bem comum que vai aparecer para você aí no teu escritório e que pode resolver a situação do seu cliente e conceder para ele um benefício muito vantajoso. Vamos lá, eu vou explicar para vocês a situação e junto com isso eu também já vou explicar para vocês uma possibilidade de revisão também para os benefícios que já foram concedidos. Olha aí, é um vídeo bônus com duas dicas em uma. Primeira dica, a aposentadoria por idade, ela praticamente não mudou para o homem. Para a mulher, a gente vai ter uma regra diferenciada, com a idade mínima evoluindo, né, de 6 em 6 meses a cada ano, aí, a partir já de 1º de janeiro de 2020. Então já estamos na beirada, aí, nas bordas aí de 2020. A partir do ano que vem, a mulher não vai poder cumprir apenas 60 anos, vai ter que cumprir 60,5. Mas o que eu quero colocar para vocês? Vamos fazer um comparativo entre a regra de cálculo anterior à emenda e posterior à emenda da reforma. Então vamos lá. Antes da reforma, como que eu calculava a aposentadoria por idade? A aposentadoria por idade ela era calculada com média de todas as contribuições do segurado, utilizando as 80% maiores, com 70% de coeficiente, mais 1% para cada ano de contribuição. Então, se o segurado tinha lá 15 anos de contribuição, ele recebia 85% dessa média. Contudo, em alguns casos, o segurado ele tem um vasto histórico contributivo, ele tem muito período contributivo, e ele consegue ter ali um coeficiente até próximo de 100% ou até mesmo de 100%. O que eu tenho como um prejudicial do cálculo é a regra do divisor mínimo. Então, o que acontece lá no divisor mínimo? De acordo com o artigo 3º da Lei 9876 de 99, parágrafo 2º, o divisor da média aritmética das 80% maiores, ele não pode ser inferior a 60% do período decorrido. Portanto, se de julho de 94 até a data do início do benefício agora, digamos que o teu cliente pediu uma aposentadoria por idade em outubro, e você falou, nossa, salvei o meu cliente, eu consegui para ele uma aposentadoria antes da reforma da Previdência, consegui para ele uma aposentadoria com a regra antiga. O que vai acontecer? Ele vai pegar a regra anterior à reforma da Previdência, com média das 80% maiores, mas com o mínimo divisor. O mínimo divisor é 60% do período decorrido. Para os benefícios concedidos, por exemplo, outubro de 2019, o mínimo divisor é 181. Significa dizer que se o seu cliente não tiver 181 contribuições dentro do período contributivo de julho de 94 até agora, né, até a data do início do benefício, o INSS vai usar o 181 como divisor. E aí, o cálculo do benefício do seu cliente pode ser prejudicado. Olha o exemplo que eu separei para vocês aqui. O cliente, ele teve contribuições até 6 de 2018, só que dentro do período contributivo, ele começou a contribuir de 94 em diante apenas em 2011. Todo o histórico contributivo desse cliente, ele é anterior a 1994. E aí, de 2011 em diante, ele continuou contribuindo. O que aconteceu com ele? Ele tem, dentro do período básico de cálculos, apenas 187 contribuições. E, para este cliente, a regra de cálculo utilizou como mínimo divisor 173. Então, se vocês verem, ele tinha 87 contribuições que foram somadas, todas elas, tanto que nenhuma delas foi descartada, desconsiderada. Ele tinha 87 contribuições que foram divididas por 173. Bom, professor, e o que você quer dizer com isso? Bom, como que ficaria o cálculo desse cliente na nova regra, pós-emenda? Na regra pós-emenda, eu não uso as 80% maiores, eu uso todas. Bom, aqui já foram todas utilizadas. Só que na nova regra, eu não tenho mínimo divisor. Então, se esse mesmo cliente estivesse fazendo um pedido hoje, com essas mesmas 87 contribuições dentro do período básico de cálculo dele, ele teria o divisor 87. É isso que eu quero explicar para vocês, é isso que eu quero trazer para vocês. Então, pode ser que você postergar a DER ou reafirmar a DER para o período pós-emenda seja uma vantagem para o seu cliente, seja uma vantagem para o seu segurado. Para isso, faça a simulação da regra de cálculo do benefício pós-emenda constitucional. Ah, Milvio, mas na pós-emenda eu tenho um coeficiente de 60%, mais 2%. Sim, tenho. Isso você vai ter que levar em consideração pelo histórico contributivo do teu cliente, mas é uma saída, é uma forma de melhorar o resultado final do benefício, principalmente nesses casos
em que o segurado tem poucas contribuições de julho de 94 até a data de início do benefício, e ele tem várias contribuições, aliás, e ele tem um mínimo divisor muito alto aplicado. Uma saída seria pedir a reafirmação da DE para quem não recebeu o benefício ainda, para quem não efetivou a aposentadoria ainda, ou uma revisão do benefício para aqueles que já foram concedidos. Milvio, para aqueles que já foram concedidos, como que você pode revisar? Essa é a nossa segunda dica. Lá no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9876, eu vou até abrir ele aqui para vocês, ó. Artigo 3º, parágrafo 2º. No caso das aposentadorias que trata a linha B, C e D, o divisor considerado no cálculo da média, que se refere ao caput, média aritmética simples, que está aqui, ó, destacado no caput, média aritmética simples, não poderá ser inferior a 60% do período decorrido desde a competência de julho de 94 até a data de início do benefício, limitado a 100% do período contributivo. Quando eu tenho essa limitação a 100% do período contributivo, eu tenho a autorização do legislador a limitar o divisor, porque essa limitação é do divisor, a todo o meu período contributivo. Então, eu posso afirmar que esse divisor de 173 deveria ser um divisor 87. E aí eu consigo um resultado melhor no benefício do meu cliente. Então, eu tenho as duas soluções. Eu tenho a solução para quem está aposentado, já recebendo o benefício, onde eu vou pedir a revisão, aplicando a regra direto ali do mínimo divisor, e eu tenho a regra de quem ainda não se aposentou, que teve a autorização do INSS para aposentar antes da reforma, pedindo a conversão na reforma. Milvio, como que eu faço essas avaliações? Cálculo jurídico. Utilizando o nosso site, você consegue fazer essas simulações e ver quanto que seria a aposentadoria antes da reforma, quanto que seria a aposentadoria depois da reforma, e nos casos de revisão de benefício, fazer a revisão pelo mínimo divisor. A gente teve uma situação aqui que a gente estava analisando lá no meu escritório, e eu consegui perceber que eu tenho uma possibilidade de encontrar uma nova renda, uma renda melhorada para o segurado com a reforma da Previdência. O meu cliente, ele completou a idade de 65 anos para se aposentar no começo desse ano. E ao longo do ano, ele atingiu as 180 contribuições mensais. Ele chegou a 185 contribuições mensais exatamente no mês da reforma. No dia 12 de 11 de 2019, ele tinha 185 contribuições mensais. Então, 5 meses antes, a gente vinha acompanhando, chegamos nas 180 contribuições, fizemos o pedido da aposentadoria para ele. A INSS levou um tempinho aí para dar o resultado para a gente, gerou o resultado do benefício agora, nesse mês para ele. E aí a gente foi analisar e tivemos um resultado de RMI. E aí, o auxílio do cálculo jurídico, eu fiz uma simulação desse mesmo caso, desse mesmo cliente, de uma aposentadoria concedida hoje, no dia que a gente tomou conhecimento de que o benefício dele estava concedido, para ver como que ficaria a regra antes da reforma e a regra após a reforma. E olha a surpresa, de acordo com a simulação que a gente fez, a aposentadoria concedida antes da reforma, a DIB dele está projetada para o dia 12 do 11, um dia antes da reforma. Ele tinha 185 contribuições mensais e tem a idade já necessária, ele preenche os requisitos para a espécie completados. Vamos para a regra de transição da aposentadoria por idade, utilizando a data atual, tá certo? Ou seja, data pós-emenda constitucional, pós-reforma, ele tem a idade também necessária e tem o tempo de contribuição exigido, ok, esse cidadão está dentro das regras, ele vai poder escolher entre uma ou outra regra. Aí a gente vai para a simulação com relação ao valor do benefício. Não foi surpresa para nós, pela regra anterior à emenda constitucional, esse cidadão teve a concessão do benefício no valor de um salário mínimo. E aí veio a surpresa. Olha, pela regra de transição, mesmo com coeficiente menor, ele vai ter uma renda mensal maior. Mas como assim, Milvio? Vamos lá. Como que é a regra dele na aposentadoria por idade antes da reforma? Média das 80% maiores, com coeficiente de 70%, mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. Como ele tem, no mínimo, 15 grupos de 12 contribuições, 85%. Nossa, mas uma média melhor, das 80% maiores. Com um coeficiente de 85%, ficou menor do que o coeficiente de 100%? Ficou. E o segredo está aqui, ó. Na regra anterior,
eu tenho a aplicação obrigatória do mínimo divisor. Então, esse cidadão ele tinha 77 contribuições mensais e o mínimo divisor para ele foi de 183. Com isso, a média dele ficou abaixo do mínimo, mesmo com o coeficiente de 85%, e ele teve a renda mensal limitada a um salário mínimo. Em compensação, nova regra, regra de transição, eu não tenho mínimo divisor. E aí, eu tenho a média calculada pelos 77 salários de contribuição que ele tinha. Isso vai dar para a gente uma média de R$ 1.900. Com a aplicação do coeficiente de 60%, ele recebe R$ 1.140, praticamente aí R$ 140 a mais do que o valor originalmente calculado de um salário mínimo. Tomem cuidado, nem sempre benefício concedido com as regras antes da reforma vai ser um benefício mais vantajoso. Eu tenho que simular tudo, eu tenho que ver todas as possibilidades. E quem faz isso para mim? Cálculo jurídico faz isso para você. Coloca os dados ali, cálculo jurídico simula, vai te dizer quando ele preenche os requisitos, quando ele não preenche os requisitos e o principal, quando fica com a melhor renda. Esse cliente meu, nós vamos fazer um pedido de postergação da DER, vou pedir a concessão do benefício pós-reforma e ele vai ter aí um valor de renda mensal inicial maior do que a concedida antes da reforma. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa dica de final de ano. Estamos à sua disposição. Qualquer coisa que precise, vai nos acompanhando aí, vocês vão ver o material que a gente vai divulgando para vocês, sempre com o intuito de ajudar a advocacia e de melhorar a advocacia previdenciária, trazendo um resultado melhor do benefício. Forte abraço para vocês e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Falou, até lá, tchau, tchau.